Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, na nossa lição propriamente dita, na lição de número 7, que tem o título O Ministério de Eliseu. O Ministério de Eliseu. Nesta lição, nós temos 3 pontos que vamos estar meditando nessa manhã. E esses 3 pontos são 3 passagens da história de Eliseu que ocorreu algum milagre extraordinário. No primeiro milagre, que é o primeiro ponto, é a salvação de 3 reis e de um exército, na verdade, dos seus exércitos, né, dos exércitos desses 3 reis. O segundo ponto é Eliseu aumenta o azeite da viúva, ou seja, a passagem da viúva que estava com a sua condição financeira em perigo, ou seja, estava em uma falência financeira. E o terceiro e último ponto é a morte que havia na panela, é a salvação da morte. Então, nós vamos nessa manhã meditar nesses 3 pontos. No primeiro ponto, nós vamos ver o zelo de Deus pelo seu povo, quando salva o exército da sede. No segundo ponto, a fé que a viúva ela teve e do milagre da multiplicação. E no último ponto, o milagre que Deus operou por meio do livramento da morte, que havia uma comida envenenada. Então vamos seguir. O objetivo da lição dessa manhã é nós vermos esses 3 milagres que Eliseu ele fez por meio do ministério dele, e também ver que Deus, em circunstâncias extremas, ele vem e interfere na nossa vida, na vida do seu povo, na vida daqueles que o temem e que o obedecem. Então, essa vai ser a nossa lição. Sabendo disso, irmãos, então, o que nós vamos ver hoje? É o poder de Deus sendo manifestado em um momento de dificuldade, e de uma dificuldade extrema, de uma dificuldade grande. Então, toda vez que há uma dificuldade grande, Deus ele vem e ele interfere no rumo da história, ou seja, ele muda as circunstâncias. Primeiro ponto da lição, então vamos adentrar aqui ao primeiro ponto. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Nesse primeiro ponto, nós temos 3 subpontos: os reis bons e reis maus. Segundo subponto, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. E o terceiro e último subponto, a predição de Eliseu se cumpriu. Então, no primeiro subponto, reis bons e reis maus. Depois de Salomão, quando Roboão ele assume, nós vimos que houve uma divisão no reino. O reino ficou dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E, a partir deste momento, um reino ele começou a se desviar. Por exemplo, nós vemos Acabe se desviando totalmente da adoração a Deus, ou seja, e adorando a outros deuses. E quando a Bíblia ela chama aqui de reis bons, os reis bons são aqueles reis que adoravam a Deus, ou seja, aqueles reis que mantinham uma comunhão com Deus. São aqueles reis
que não deixaram a idolatria entrar na nação por meio dos falsos deuses. Então esses eram os reis bons. E havia também os reis maus. Reis maus, quando a Bíblia coloca como um rei mau, são aqueles reis que deixaram o culto da idolatria, a adoração idólatra, aos outros deuses, reinar na nação que ele reinava, que ele administrava. Então, no caso aqui em questão, a nossa leitura bíblica em classe, ela traz esse texto. Ela fala em 2 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 5, ela diz assim: E sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Então, veja bem, havia agora, então, uma revolta do rei de Moabe, dos Moabitas, provavelmente devido a impostos altos que eram pagos, ou seja, Moabe estava sob uma imposição de Israel em termos de impostos. E o rei, ele se revolta, ele não quer mais pagar impostos para Israel, e aí ele se revolta contra Israel e quer ter agora uma independência, não precisar mais de pagar impostos. E vai para cima de Israel. E nessa guerra, Israel vai contar com a ajuda de outras 2 nações. Vai juntar Israel, que era a nação que estava sendo tendo a revolta, que era a nação que o Acabe ele dirigia, ele reinava. Agora Acabe morre e Moabe se revolta. Então a revolta não é contra a nação de Judá e nem contra a nação de Edom. A revolta era contra a nação de Israel. Só que a gente viu que Israel ele se dividiu em 2 nações, que foi a nação de Israel e a nação de Judá. Quando Salomão morreu, dividiu. Então tem o reino do norte e o reino do sul. Israel se dividiu em 2 países, que era Judá e que era o outro, permaneceu como a nação de Israel. Então tem 2 países, Judá e Israel. Quando Moabe se revolta contra Israel, vai se juntar a nação de Israel, vai pedir ajuda a Judá e a Edom. Então, mesmo dividido, eles se juntam, mesmo a nação dividida sendo inimigas, mesmo sendo inimigos. Eles vão se juntar para atacar um outro inimigo. Ou seja, Israel e Judá não eram amigos, eles eram divididos. Mas veio um outro inimigo. E aí eles se juntam, mesmo sendo inimigos, para atacar Moabe. E com isso também uma outra nação que era subserviente também, ou seja, que era Edom. Então se junta Israel, Judá e Edom para atacar Moabe. Um outro país chamado, que era dos Moabitas. E aí eles vão partir para a guerra. Aí o versículo 9, ó, e partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de
Edom. Naquela época, nas guerras, o rei, ele ia na frente. Ou seja, o rei, ele guerreava junto. Então, tinha um exército e o rei, ele ia na frente. Então, eles foram. Então, foram esses 3 reis. E quando fala os reis, vai falar também do seu exército. Ó, o versículo 9. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. Então, eles foram 7 dias. 7 dias. Dentro desses 7 dias, acabou a água. E o exército e os animais, que eram os cavalos, ficaram com sede. E veja bem o versículo 9, ó. E a marcha de 7 dias, o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Então o rei de Israel falou o seguinte: Israel, a nação má, a nação mal, que tem um rei mau. Ou seja, agora preste atenção, Israel estava na idolatria, Israel era mau, Judá era bom, tinha um rei bom, Judá era bom, Israel era mau. Moabe era a nação que se revoltou não contra a nação boa. Quem era a nação boa? Era Judá. Judá é a nação boa. Moabe se revolta contra a nação boa? Não. Se revolta contra outra nação má, que era Israel. Mas a nação má pede ajuda a nação boa. E a nação boa se junta com o mal. O bem se junta com o mal. O idólatra se junta com... Exatamente. O idólatra, que era Israel, se junta com Judá, que era a nação boa. Que era a nação que ainda estava temente a Deus. E agora, o versículo 10. Ó. Então disse o rei de Israel, que era a nação idólatra, que era a nação de Acabe. Fala assim, o rei de Israel: a que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Aí ele começa a reclamar. O rei de Israel, que era a nação idólatra, começa a querer colocar a culpa da falta de água em Deus. Ele fala: a que o Senhor chamou, como a mesma fala que o povo de Israel falou com Moisés quando Deus tirou eles do Egito. O Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui no mar. A mesma coisa, ó. Que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, que eles vão morrer e a culpa é de quem? É de Deus. E disse Josafá. Josafá é o rei de Judá, que era a nação que temia a Deus, que era o país que temia a Deus. Ó. E disse Josafá. Aí Josafá vai perguntar, veja bem, ó, o idólatra, ele olha para o lado ruim. Ele fala, nós vamos morrer aqui e a culpa é de Deus. E o rei Josafá, que é o rei de Judá, que é a nação boa, ele vai olhar para o lado positivo. Ele vai fazer uma pergunta. Ele não vai responder ao rei mau, a Israel, ao rei de Israel. Ele vai fazer uma pergunta a todos que estavam ali. Ele vai perguntar aos seus soldados, Ele pergunta, não há aqui algum profeta do Senhor para que nos consultemos? Para que consultemos ao Senhor? Não há aqui nenhum profeta para a gente consultar? Foi o rei de Judá. O rei de Israel, o rei de Israel, ele murmurou.
E era o idólatra, exatamente. Ele murmurou. E o rei de Judá, ele lembrou de quem? De Deus do lado positivo. Do lado positivo. Ele não falou nem que ia morrer e nem que eles iriam viver. Ele falou assim, a gente não tem resposta, não tem ninguém para nos responder aqui da parte de Deus. Isso, e o rei de Israel colocava essa culpa em Deus. Ou seja, eles adoravam, Israel adorava não ao Deus verdadeiro, eles adoravam um Deus falso. Só que, olha só, ele coloca a culpa de uma possível morte deles em Deus, um Deus verdadeiro. Ou seja, ele não vai clamar o Deus falso, ele clama reclama, na verdade, né? Reclama do Deus verdadeiro. E aí Josafá, que é o rei de Judá, ele fala que, ele pergunta, não há nenhum profeta para nós consultar? E agora, no mesmo versículo, então respondeu um dos servos do rei de Israel. Ó, veja bem, o Josafá é o rei de Judá. Quem reclama é o rei de Israel. Mas aqui quem vai responder não é o rei, não é o pessoal do exército de Judá. Quem vai responder é o pessoal do exército idólatra. Vai falar assim, ó, do pessoal do exército do rei de Israel, vai falar assim: aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então esse que é o texto áureo, nosso texto áureo. Veja bem, então Eliseu estava ali por perto, com certeza foi enviado por Deus, de alguma forma, de alguma maneira Eliseu estava ali. E no mesmo instante, no versículo 12, aí os irmãos vão acompanhando, esse versículo 12 não está na revista, aí está na Bíblia. Aí no versículo 12, Josafá fala assim, que é o rei de Judá. Está com ele a palavra do Senhor. Ou seja, Josafá ele não falou nada, ele deixou Deus falar. Está com ele, com quem? Com Eliseu, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, que era o rei mau, e Josafá, que era o rei de Judá, e o rei de Edom desceram a ele, ou seja, foram até Eliseu para consultar Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Olha a pergunta que Eliseu fala. É semelhante à pergunta que Jesus falou com Maria, quando Maria pede para Jesus, exatamente, o que eu tenho eu contigo? Ou seja, a gente acha algumas semelhanças aqui, né? Por exemplo, igual o rei de Israel, a mesma fala do pessoal no Mar Vermelho, o rei, agora essa fala de Eliseu. Mas por que ele fala isso? Porque Israel era nação idólatra, eles consultavam quem? Aos deuses falsos. Agora, é a mesma coisa que ele fala, por que você está vindo me consultar? Por que você está querendo acreditar em mim? Aí, olha só, que tenho eu contigo? Essa é a resposta de Eliseu, vai aos profetas de teu pai. Quem era o pai dele? Era Acabe. Quem era a mãe dele? Era Jezabel. Ele está mandando ir aos profetas de quem? De Baal.
Então, vai aos profetas de teu pai, mas ele está falando aqui no sentido de que o rei, ele não adorava o verdadeiro Deus, eles não adoravam. A igreja deles lá tinha a imagem de Baal, para a gente entender, né? Dentro da igreja deles, eles não criam em Deus. Era a mesma coisa de uma outra religião que não tem Bíblia, não tem nada, e eles adoram esse Deus. Então era isso que acontecia. Então ele fala bem assim, ó, vai aos profetas do teu pai, que eram os profetas de Baal, e aos profetas da tua mãe. Quem era a mãe dele? Jezabel, e a profeta da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse, não, ou seja, não, ele nem cria mais nos outros também, ou seja, o idólatra, ele não tem nem confiança em nada, ele não tem na hora da angústia, na hora do problema sério, ele não tem mais confiança, não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos do Moabita. Aí agora ele coloca a culpa de novo em quem? Em Deus. Veja bem, olha a situação da pessoa que não teme a Deus. Ele está dizendo o seguinte, Baal não tem culpa de eu estar aqui, o culpado é Deus. Deu para entender? Ele está dizendo que a culpa não é de Baal, que quem mandou ele ir não foi Baal, foi o Deus de Judá. Aí agora o versículo 14, ó. Disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não... Aí agora, essa é a resposta de Eliseu para o rei de Israel. Vive o Senhor dos exércitos, ou seja, perante Deus, na linguagem de hoje, né? Perante Deus, em cuja presença estou. Se eu não respeitasse, se eu não respeitasse a presença de Josafá, quem é Josafá? É o rei de Judá. Então, ele está falando, Eliseu está falando com o rei de Israel. Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença, ou seja, quem estava ali presente também? O rei de Judá e o rei de Edom. Só que ele não cita o rei de Edom, ele vai citar somente o rei de Judá. Ele vai falar assim, ele vai dizer o seguinte, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, é o versículo 14. Se eu não respeitasse Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem o veria. Ou seja, o que o Eliseu está falando? Ele está falando que ele está ali recebendo os 3 reis, não por causa do rei idólatra, mas por causa de Josafá, o rei que temia a Deus. Deu para entender? Então, assim, para a gente entender a história até aqui, Israel, que era essa nação idólatra, ia ser atacada pela nação de Moabe. Atacada é exército entrar, matar, ia ser invadida. Antes disso... Joabe era... Oi? A nação de Joabe... De Moabe, que eram os moabitas. Isso. Eles iam atacar... Não, eles iam atacar Israel. Eles iam invadir, eles iam se revoltar, né? Eles iam guerrear em uma revolta contra Israel, que era essa nação idólatra, que era a nação que Acabe e Jezabel eles reinavam. E eles pediram ajuda a Josafá. E a Josafá e a Edom. E esses 3 se juntam
veja bem, eles se juntam. Edom era uma nação boa também, era boa. E Edom... Fazia parte junto com Judá. Isso, e junto com Judá. Eles se juntam. E eles vão atacar Moabe, sem Moabe saber. Ou seja, antes de Moabe atacar, eles atacam o primeiro. Deu para entender? Então, eles se juntam para atacar. Só que quando eles vão, acaba a água. Acabou. Ou seja, eles iam morrer seco. Ia morrer o animal e o exército. Eles estavam no meio do nada. E, com isso, eles vão consultar a Eliseu. Aí Eliseu chega e fala bem assim: se não fosse Josafá, nem olhar para você eu olharia. Que era quem? O rei de Israel. Deu para entender? Ou seja, agora para a gente entender, Eliseu está dizendo o seguinte, que ele vai ouvir não por causa do rei de Israel, mas por causa do rei de Judá. Mas o problema era de quem? De Judá ou de Israel? O problema era de Israel, deu para entender? O problema era de Israel. Aí ele fala assim, ó, no versículo 15. Ora, traze-me um tangedor. Tangedor é um tocador, é um instrumentista. Traze-me um tangedor. Tanjo, às vezes existe um tanjo, é de corda, é tipo um banjo. Isso, traz um tangedor para isso se deu o quê? Tangendo o tangedor, ou seja, tocando o instrumento, veio sobre ele a mão do Senhor, sobre Eliseu, ou seja, o Espírito Santo desceu para falar com Eliseu. O versículo 16, e disse assim, assim diz o Senhor, faz neste vale muitas covas, buracos, para cavar buracos no vale. Não vereis vento e não vereis chuva, ou seja, não iria chover. Ou seja, a água não viria da chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. Então, o que eles queriam saber é isso, se eles iam morrer de sede ou não. Então, a resposta Deus deu aqui, ou seja, Deus ia providenciar a água, mas não providenciou naquele mesmo dia. Eles primeiro tiveram que cavar. Deus podia fazer chover sem eles fazerem nada, mas Deus mandou eles cavar. E ainda, isto é pouco aos olhos do Senhor, ou seja, Deus ainda falou bem assim, ó, isso ainda é pouco. Agora Deus vai prometer a vitória a eles. Isso, ou seja, Deus responde, fala além do que eles queriam ouvir. Aí ele fala bem assim, ó, também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. Ou seja, Deus já garantiu também a vitória antes de eles lutarem. Mas observe que o rei de Israel, o rei de Israel, ele não está numa posição de obediência, numa posição de temer a Deus. Ele está numa posição de revolta, de botar culpa em Deus. E Eliseu fala, se não fosse Josafá, nem para você eu olharia. Ou seja, a vitória não foi por causa de Israel, propriamente dita, mas foi por causa de Judá, por causa de Josafá. Deu para entender aí? Ou seja, se fosse só Israel, se Israel não pedisse ajuda de Judá, eles não ganhariam a vitória.
Eles ganharam a guerra primeiro, porque pediram ajuda a Judá. E se eles perdessem, quem ia estar perdendo também? Judá, que ia estar morrendo também. Então, na verdade, Deus está dando livramento aqui para aquele que temia a Deus, que era Josafá. Josafá estava no meio. Então, veja bem, a partir daí, a gente está no primeiro subponto. No segundo subponto, 3 reis vão à guerra contra os moabitas, tá? A gente está no segundo subponto. Agora, veja bem, a gente está partindo para o terceiro subponto. A predição de Eliseu se cumpriu. Então, Eliseu, ele falou isso. Agora, no versículo 19, a palavra de Deus vai falando daquilo que iria acontecer. E olha que interessante. E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom. Ou seja, a resposta, Deus falou que ia mandar a água, mas a água não veio no mesmo dia que Deus falou que ia mandar, veio no outro dia que a água começou a vir. O versículo 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, ou seja, os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis estavam indo para Moabe. Ouvindo eles isso, convocaram todos os homens, jovens e velhos, para guerrear. O 22, e levantando-se de madrugada, veja bem, levantando-se de madrugada, e saindo o sol, ou seja, o pôr do sol, né? O nascer do sol, sobre as águas. Quando a água, quando o sol ele nasce, geralmente fica uma cor vermelha, uma cor alaranjada. E lembre que não tinha água. Choveu? Não choveu. A água, ela nasceu em secreto. Secreto, sem os moabitas saber. Então, os moabitas não sabiam que tinham água. Deus falou para os 3 reis, os moabitas não sabiam. Então, nasceu a água e os moabitas estavam pensando o quê? Que estava na seca, que não tinha, eles não sabiam que tinha. E aí eles olham. Quando eles veem lá na frente, eles veem um vale de sangue. Mas, na verdade, não era sangue, era o reflexo do sol que estava na água. E eles enxergaram o quê? Sangue. E aí, o que eles pensavam? O 23, e disseram, isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada. Como eles eram inimigos, Judá, Israel, ou seja, eles não se davam. Aí o que os moabitas pensaram? Eles lá brigaram entre eles mesmos, se mataram, todo mundo lá. Eles pensaram isso. Agora o 24, porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram, que estavam escondidos, ou seja, foi um truque para pegar eles, que estavam escondidos, feriram os moabitas, os quais fugiram de diante deles. Ou seja, e aí eles vão ganhar a guerra. Isso foi o quê? Um milagre que Deus fez por meio de Eliseu. Não, agora foi por meio de Eliseu, mas por causa da vida de um homem,
que era Josafá. Exatamente, por causa de Josafá. Mas Josafá também, aqui quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, ele faz uma coisa que Eliseu ele não fez. Os irmãos perceberam? Eliseu, ele não se juntou ao rei de Israel. Ele falou, se não fosse por Josafá, nem para você eu olharia. A conduta de Josafá também deveria ser essa. Ou seja, não se juntar com idólatra, com pessoas idólatras. Quando nós se juntamos, por exemplo, com algumas pessoas, hoje com igrejas, com outros que são idólatras, nós também estamos correndo um sério risco de se meter em briga que não nos pertence. Aquela briga não pertencia a Judá. Então, aqui nós aprendemos uma lição que está registrada. Quem pode ler lá em Salmos 1? De uma certa forma, Josafá, ele seguiu o conselho do rei de Israel quando ele aceitou a se juntar ao rei de Israel. Aí, próximo. No caminho dos pecadores. Josafá foi no mesmo caminho do rei de Israel. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que alguns problemas que nós enfrentamos, na verdade, são causas que, na verdade, nem eram nossas, era de uma outra pessoa e o problema da outra pessoa passa para nós também, porque a gente estava junto, a gente estava no mesmo caminho. Então, Deus, ele é muito sábio quando ele fala isso na palavra dele. E em João, 3 João, os irmãos abram lá, no versículo 9. 3 João, versículo 9. A Bíblia do Culto está na página 332. Aqui era um homem que era inimigo de João e perseguia. Quando, por exemplo, a gente vê algo semelhante, nós podemos ver o seguinte, que mesmo assim, algumas pessoas seguiam o caminho de Diótrefes também. Eu estou falando de pessoas que temem a Deus, ou seja, seguiam o caminho de uma pessoa que não temia Deus. Tanto é que Diótrefes, ele era mau. Ele dizia que ele temia a Deus, mas na verdade ele era um homem mau, perverso. Ele não recebia o apóstolo João, para você ter uma ideia. E tinha homens e mulheres de Deus que seguiam quem? Diótrefes, que era mau. E o que o João ele fala no versículo 11? Continua, irmã Rosemary. Veja bem, qual é o conselho de João? Aí, não seguir o mal. O que o mal estava fazendo? Impedindo João. Aí ele falou, não siga o mal, mas o bem. Ou seja, porque tinha pessoas que eram corretas, que seguiam o mal. Existem pessoas hoje em dia que elas em si, elas não fazem coisas erradas, mas elas seguem pessoas que fazem coisas erradas.
E isso a gente tem que ter muito cuidado, porque tem até um ditado popular que diz assim, né? Quem se ajunta com porco, farelo come. Talvez a pessoa, ela não é má, mas quando ela se ajunta com o mal, ela vai participar da mesa do mal. É isso que o João está falando, é isso também que aconteceu com Josafá. Porém, no caso de Josafá, Deus ainda concedeu um escape por causa de Josafá. Mas isso não se repete todo dia. O correto é o quê? Se afastar do mal. Se afastar. A Bíblia diz para fugir, ou seja, não se assentar na roda dos escarnecedores, não seguir no caminho dos pecadores. Então, este caso aqui demonstra o seguinte, que Josafá, ele era realmente um homem temente a Deus, e por causa de Josafá, Deus concedeu a vitória aos 3 reis por meio da vida de Eliseu. Mas Eliseu, ele fez esse milagre por causa da vida de Josafá. Amém? Agora eu vou passar a palavra para os irmãos também, começando aqui pela Milena. Exatamente. No caso, o milagre, Eliseu falou que ia ter água, mas a água não veio naquela hora que ele falou que ia ter. Eles primeiro precisaram cavar, ou seja, eles precisou ter uma ação da parte deles. Então, todo milagre, primeiro tem que ter uma ação. Ele não vem assim de mão beijada, né? Tem que ter uma ação. Então, teve uma ação. Depois dessa ação, o milagre ele aconteceu no outro dia. Aqui, né, está concluído esse primeiro tópico da nossa lição, de uma forma maravilhosa. E a gente vê que não importa se pessoas infiéis existem no nosso meio, mas Deus sempre vai honrar aqueles que são fiéis. Amém? O joio sempre vai estar no meio do trigo, mas não é o joio que vai impedir a bênção do trigo. Glória a Deus. Amém? Agora o segundo tópico da lição. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Essa passagem, ela é bem conhecida de todos nós. A gente vê diariamente. Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação da viúva, quando fala de viúva, não é a mesma situação de hoje. Na época bíblica, não existia aposentadoria, não existia pensão por morte, não existia Bolsa Família, não existia FGTS, não existia INSS, não existia nada disso. Então, naquela época, se o marido morresse, que era, naquela época a mulher não podia trabalhar fora, mesmo se ela quisesse, era muito difícil, raramente se tinha. Então, a condição da mulher, ela ficava de pé e mão quebrada, ela não poderia, de forma nenhuma, ter o sustento para si, ela ia depender sempre de uma outra pessoa. E nesse caso dessa viúva, ela era pior, porque além de ela não ter o sustento para ela, ainda o marido dela deixou uma dívida grande. E naquela época, a dívida, se o marido morresse, ficava por conta da mulher. E ela não tinha recursos para trabalhar. E aí, como que ficava? Chegando ao ponto de, na época dos tempos bíblicos, se a pessoa devesse e ela não tivesse dinheiro para pagar, pagava com um bem, com móvel, com casa, com um bem material. Se não tivesse bem, ia pagar como? Com trabalho escravo, ou seja, trabalhando para pagar a dívida sem ganhar nada em troca, ou seja, ia trabalhar como escravo, ia ser levado como escravo.
E aquela mulher estava já nessa condição de os filhos dela serem levados, presos como escravo para pagar a dívida. Ela ia perder os filhos dela por causa disso. E ela chega de uma condição extrema. Aí veja bem, a abordagem dela é muito interessante. Ela chega para Eliseu, no capítulo 4, versículo 1, e diz assim, meu marido, ela fala que o homem era dela. O que o homem era dela? Marido. Aí agora ela vai falar o que o homem era de Eliseu, teu servo. Ou seja, então ela está relacionando, dando ligação entre ela e o homem, e entre Eliseu e o mesmo homem. Era diácono de Eliseu. Isso, era o servo de Eliseu, ou seja, era como se fosse ela queria dizer como fosse o empregado de Eliseu. Morreu, e tu sabes, ou seja, Eliseu sabia que o homem tinha morrido, e tu sabes que ele morreu, ou seja, ela está falando, afirmando para Eliseu, você sabe que ele morreu. Que, agora, tu sabes que o teu servo temia, agora ela fala, seu servo temia quem? Ao Senhor. Ou seja, ele era um homem temente a Deus. Ela está colocando aqui argumentos, estão percebendo? Ela está colocando argumentos. Ela não está chegando para Eliseu sendo o marido dela errado. Não, ela está colocando, ele era correto, ele era sincero. E tu sabes que ele temia a Deus. Agora ela falou, veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Agora o 2. Agora a mesma pergunta que Jesus às vezes fazia também. Ela fala, veio o credor. Veja bem, veio o credor para levar os meus 2 filhos. Aí Eliseu pergunta, que te hei de eu fazer? Ora, ela está falando já antes, mas não é o objetivo. Veja bem, Jesus também falava isso. O cego chegava para Jesus estava vendo que o homem era cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Mas Jesus não está vendo que ele era cego, Jesus estava vendo. Mas a pessoa que precisa, ela tem que falar o que ela quer. Exatamente. Não adianta, Deus sabe o que nós passamos. Deus sabe. Deus sabe do meu problema, Deus sabe dos seus problemas. Antes de nós orar, ele já sabia. daquilo que nós necessitamos. Mas nós temos que pedir. Quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, nós estamos se humilhando a Ele, entendendo? Para que Ele use de misericórdia. Exatamente. Ele sabe de tudo, daquilo que das nossas necessidades. E até na oração, a gente tem que saber pedir. Não adianta eu orar assim, Senhor, Tu sabe dos meus problemas, Tu conheces. Essa oração não vale nada. Porque Deus já sabe dos meus problemas. Não é isso que Ele quer saber. Ele quer saber o que eu quero que Ele faça. E é isso que Eliseu falou com a mulher. O que eu hei de te fazer? Eliseu, ela já tinha falado o problema dela todinho. Mas ela não pediu. Deu para entender? Eu orar assim, Márcia, eu estou aflito, eu estou desanimado, eu não aguento mais. Isso é o quê? É pedir? Não. Exatamente. Então, exatamente. Então, a oração, ela divide em várias partes. Tem a parte da confissão, da contrição, da petição. Então, aqui, ela estava desabafando, mas ela não pediu nada. E agora, Jesus fazia a mesma coisa também. E agora Eliseu fala, o que você quer que eu faça? Aí ela vai falar, agora, aí ele diz assim, declara-me o que você tem em casa. Aí ela fala que só tem
uma botija de azeite, não tem mais nada, só uma botija de azeite. Aí, veja bem, o milagre não acontece ali. Eliseu não vai botar a mão na cabeça dela e tudo vai ficar bem. Eliseu não vai fazer uma oração para ela e tudo resolveu, como a gente vê muitas vezes por aí. Não, aí Eliseu vai. Ela tinha que ir. Aconteceu um milagre aqui? Não. Aí entra a obediência. Entra a obediência. Pede os vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Se ela fosse aquela pessoa que pegava alguma coisa emprestada e não devolvia, alguém ia emprestar de novo? Certamente que não. Então, ela tinha uma boa reputação, ela era uma mulher de Deus. Deu para perceber? Era direita. Porque hoje, vasilha não é igual naquela época. Naquela época valia muito. Hoje, às vezes, não vale tanto, né? Mas naquela época valia. Pega vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios. Não poucos, ou seja, pega muitos vasos. Então, entra, fecha a porta com os seus filhos e despeja o azeite em todos os vasos. E à medida que forem ficando cheios, colocam eles do lado e enche o outro. Do lado e enche o outro. Ou seja, Eliseu montou uma fábrica de azeite dentro da casa da mulher. Na verdade, foi essa. Posso falar uma coisa aqui? A viúva fez conforme Eliseu falou. No versículo 5 fala isso. Ela faz exatamente o que ele disse. E os vasos foram sendo cheios. Ou seja, ela obedeceu. Eliseu, quando o milagre realmente aconteceu, Eliseu não estava perto. O milagre aconteceu na casa dela, de porta fechada, ou seja, ninguém estava vendo. Hoje em dia, é muito estranho a gente ficar também, né, vendo muito espetáculo. As pessoas espetacularizam demais os milagres, com câmera, botando a pessoa na igreja, assim, aconteceu isso, o milagre. Espetáculo aqui, veja bem, e com Jesus também, Jesus falava assim, vai e não conta para ninguém. Jesus não espetacularizava, colocava aquilo ali como fosse algo, não. Veja bem, secreto. Todos emprestaram, mas ninguém sabia o que estava passando dentro da casa. O milagre aconteceu em secreto. O milagre, o primeiro milagre também, os moabitas não viram o milagre acontecer. A água surgiu e os moabitas não sabiam. Então vejam bem, aqui aconteceu o milagre dentro da casa, dentro da família, com todos unidos, juntos. Os filhos iam ser vendidos a escravo. Os filhos iam ser vendidos e agora eles são usados para construir o milagre junto com a mãe, porque eles estão ajudando a despejar o azeite. E esse milagre, Aconteceu o milagre da multiplicação. Depois, veja bem, o milagre aconteceu, ela não saiu fazendo o que ela queria. Ela foi e voltou para Eliseu, ela voltou. E perguntou o que ela ia fazer com aquele azeite. ela ficou espantada, né? Ela pensou, que milagre extraordinário aconteceu. Aí ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e agora, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, Deus fez dela uma empresária do nada. Porque o que deu lá, deu para pagar a dívida, que era muito dinheiro, não era pouco, era muito, porque eu ia levar os filhos como escravo, era muito dinheiro. E deu para ela viver com o resto que sobrou. O resto, então, aqui não é resto, ainda sobrou muita coisa, porque a vida dela ficou resolvida. Ela conseguiu viver depois com o que sobrou.
Ou seja, a gente lembra também, igual o pastor Emanuel falou aqui, dos milagres, dos 5 pães e 2 peixinhos, que sobrou 12 cestos. Ou seja, quando Deus ele não faz para faltar, ele faz para sobrar. No caso da mulher, sobrou, tanto é que ela não precisou se preocupar mais com o sustento, e também no milagre da multiplicação, os 2 pães também sobraram. Então aqui nós vemos, né, o exemplo dela. E é justamente o subponto 3, né, fala isso, né? A fé, a obediência que ela teve para ir até o homem de Deus. Por exemplo, ela poderia seguir o caminho certo, correto, mas se ela não fosse e não fizesse conforme foi ordenado, ela não ia ter o milagre. Então é necessário pedir, ouvir a orientação de Deus e seguir a direção correta, ou seja, a orientação. Isso é ter fé. E isso, consequentemente, a fé leva à obediência. E o último ponto nosso aqui da nossa lição é a morte que havia na panela. A morte que havia na panela. Esse caso aqui também é bem interessante, de Eliseu, porque retrata aqui um acidente, algo que não era para acontecer e aconteceu. Aqui nós temos 2 subpontos, a escola de profetas, a morte na panela. Na época de Eliseu, no reinado de Israel, os sacerdotes quem eram os oficiais para ensinar a palavra de Deus? Não era profeta, o profeta não ensinava a palavra de Deus. Quem ensinava eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram os que ensinavam a palavra de Deus. Só que o sacerdócio, nós vimos que ele estava corrompido, porque o rei de Israel implantou o culto a Baal. Então, nesta época, o ensino da palavra de Deus, propriamente dito, estava comprometido. E provavelmente, devido a isso, surgiu uma escola, como fosse uma escola mesmo, que ensinava profetas, que eram homens, que se retiravam, eram grupos de homens que se retiravam, como fosse, por exemplo, um mosteiro, um convento, onde as pessoas vão lá, ficam lá reclusas. É uma escola interna, ou seja, só tem aqueles. E Eliseu, ele tinha uma espécie de escola como essa. E quando eles chegaram no lugar que estava instalada essa escola, havia fome, seca lá, não tinha comida. Aí Eliseu manda Geazi, que era o empregado, o servo de Eliseu, ir no mato não é um termo, né? Mas ir no campo, pegar o que tinha lá, legumes, ervas, para fazer uma sopa para os meninos. Para os meninos que eram os alunos. Aí Geazi foi lá, pegou, só que ele pegou, no meio disso daí, ele pegou uma espécie de pepino venenoso, que matava. Ou seja, parecia, né, era parecido com uma... provavelmente o Geazi não conhecia, se enganou. Aí pegou e pegou uma planta venenosa e colocou e fez a sopa dele com veneno. Aí quando
eles comeram, aí eles perceberam, provavelmente começaram a passar mal. Aí falaram com Eliseu, ó, a comida está envenenada, a morte na panela, ou seja, a comida está envenenada. Aí o que Eliseu fez? Pediu, agora veja bem, a farinha é antiveneno? Farinha é remédio? Não é. Aí ele pede a farinha, veja bem, ele pede a farinha, coloca a farinha na panela e ele diz, o que Eliseu diz? Que não havia mais perigo algum. Ou seja, com a palavra, o mal foi desmanchado. Não há perigo mais algum. O mal foi desmanchado. O mal foi desmanchado. Ele botou mais um milagre, porque era para todo mundo morrer. Só que ninguém morreu. E aí entra também um milagre de Jesus parecido. Uma fala de Jesus parecida, né? Que Jesus fala assim: se comeres alguma coisa mortífera, não fará dano algum. E foi o que aconteceu com eles. Não fizeram dano algum. Eles comeram algo mortífero, ou seja, veneno. Só que não fez mal a eles. Por quê? Porque Deus livrou eles da morte. Isso porque eles... Foi um acidente, né? Um acidente. Foi algo que ninguém esperava, nem eles, nem Eliseu, nem Geazi. E aí aconteceu isso, ou seja, de coisas assim, ninguém está livre, nem homem de Deus, nem mulher de Deus, nem quem serve a Deus, de coisas más acontecer. Mas Deus, quando a gente clama, quando nós temos fé, e quando nós temos uma atitude de fé, qual foi a atitude aqui de Eliseu? Foi falar: não há mais mal algum, não há perigo algum. Ou seja, foi uma atitude de fé. Deus foi e atendeu a voz, ou seja, atendeu o pedido. Amém? Então veja bem, aqui também a gente tem que ter muito cuidado, porque a comida, né, ela representa também a palavra de Deus. A comida representa a palavra de Deus também. E às vezes Geazi, ele era o quê? Ele era um homem sincero. Ele não queria envenenar ninguém ali. Ele queria fazer a comida para os meninos comer, algo bom. A comida, ela representa a palavra de Deus. Só que ao invés de ele dar a comida para o bem, para a vida, ele deu a comida para a morte, enganado. E a gente tem que tomar cuidado também com isso, porque às vezes nós pegamos algo sem conhecer, por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus, para distinguir aquilo que é, porque o que é venenoso aqui parecia com o que não era venenoso. O que traz a morte parecia com o que traria vida, porque a gente come para viver. E a gente tem que ter muito cuidado com o que nós ouvimos, porque a palavra de Deus, se nós não conhecer ela também gera o quê? Veneno. Entendeu? Se torna veneno. Exatamente. Às vezes o camarada ele tá pregando bem, as pessoas fazem coisa, mas aquilo ali é veneno. Veneno na panela. Ensinando coisa errada. Ensinando coisas erradas. Falando aquilo que a palavra de Deus não diz. Ou seja, colocando ensinamentos falsos. Falso ensinamento. E às vezes, a pessoa que está falando, ela realmente é sincera. Ela acredita naquilo. Deu para entender? Mas o que ela está falando não é o certo. E isso que a gente tem que saber diferenciar. A pessoa está pensando que está entregando uma coisa boa, mas está entregando veneno. Isso, exatamente. Foi o que aconteceu com Geazi. Ele estava pensando que ele estava fazendo uma coisa boa, mas no final ele era uma coisa ruim. Então, por isso que quando a gente for para determinados lugares, ouvir determinadas
mensagens. A gente tem que ter cuidado do que a gente está ouvindo. Essa panela, Tiago, ela... Então, concluindo aqui, irmãos, vamos concluir. O Senhor, Ele não necessita de ninguém para realizar milagres, porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. Então, nós temos que ter fé. Aqui nós aprendemos milagres extraordinários em um momento de dificuldade grande, tanto dos reis, quanto da viúva e quanto desses homens. Um milagre necessário. Veja bem, que o mais urgente de todos foi qual? Foi o último agora. Então foi na hora Deus cortou, veja bem, porque era risco de vida assim na hora. Exatamente. Mas os outros, foi o quê? Um foi do dia para o outro. O da mulher também certamente foi, porque ela teve que pedir emprestado, teve que fazer. Então, provavelmente levou alguns dias também. Então, veja bem, dependendo da situação, Deus vai fazer o milagre, mas não é no tempo imediato, instantâneo, na hora, mas o milagre vai acontecendo. Amém? É isso que nós estamos aprendendo aqui. E, finalmente, vamos para a conclusão. Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Veja bem, teve uma ação humana, alguma coisa todo mundo teve que fazer. Tanto, por exemplo, os reis tiveram que cavar os buracos. A viúva teve que pedir emprestado as vasilhas, depois encher, depois vender. Depois, na panela, para o milagre acontecer, teve que lançar a farinha. Então, sempre teve que se fazer alguma coisa. Agora, continuando, isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus sem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Ou seja, a fé ela é demonstrada quando nós realmente acreditamos. E quando que nós acreditamos? Quando nós obedecemos ao que foi falado. E obedecer é botar em ação a direção que é dada. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.